Muito boa tarde, mais uma vez. Continuamos então agora o nosso programa do primeiro sábado e, como habitual, iremos começar com uma breve catequese durante cerca de 30 minutos, que será seguido da meditação num dos mistérios do Rosário, também em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Para os que estão a fazer esta devoção, ficará a faltar apenas a confissão e a comunhão por esta mesma intenção. Começamos então com um cântico. Toda a terra vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. Toda a terra vos adore, Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. Toda a terra vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. Toda a terra vos adore, Senhor. Muitos de vós que nos acompanham pela internet já têm vindo noutros meses, mas alguns poderá ser pela primeira vez que estão a fazer esta devoção. Vou fazer então uma breve explicação desta devoção dos primeiros sábados. Esta devoção consiste num dos pedidos de Nossa Senhora, que em 10 de dezembro de 1925 apareceu à irmã Lúcia, que estava em Pontevedra, na Galiza. Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e, ao mostrar mais uma vez o seu coração imaculado cercado de espinhos, disse à irmã Lúcia: "Tu ao menos vê-de-me consolar." E explicou como é que ela o poderia fazer. Em 5 primeiros sábados seguidos, durante 5 meses seguidos, teria de rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando num dos mistérios do Rosário, comungar e confessar-se com uma única intenção: reparar o seu coração. A quem o fizer, Nossa Senhora promete assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Então aqui no santuário temos a oportunidade de fazer esta devoção em cada primeiro sábado. Rezamos o terço na capelinha e agora teremos um momento formativo que não faz parte desta devoção, mas que aproveitamos como forma de aprofundar a mensagem de Fátima. E depois então teremos a meditação num dos mistérios do Rosário, que vamos fazer em contexto da adoração eucarística. Então, nestas catequeses, temos vindo a percorrer diferentes temáticas da mensagem de Fátima. Neste ano, iniciamos um percurso seguindo as aparições. Vamos seguir cada uma das aparições. Então, hoje vamos nos dedicar à primeira aparição do anjo em Fátima, em 1916. Sabemos que as 3 aparições do anjo de Portugal permaneceram praticamente desconhecidas até à primeira memória da irmã Lúcia, em 1935, escrita em 1935. Segundo o testemunho de uma das irmãs doroteias, que esteve com a irmã Lúcia no chamado Asilo de Vilar, no Porto, já em 1922, a Lúcia lhe teria ensinado 2 orações: Meu Deus, eu creio, e Santíssima Trindade.
Mas esta irmã nunca conseguiu saber quais os acontecimentos que estavam na sua origem, na origem destas orações. E também nunca mais perguntou nada à irmã Lúcia acerca disso. Depois, mais tarde, acerca da primeira aparição do anjo, a irmã Lúcia conta que terá sido quando ela deixou de pastorear os rebanhos com as suas companheiras e começou a ir com os seus primos Francisco e Jacinta. Conta-nos a irmã Lúcia que por essa altura, diz, combinamos então pastorear os nossos rebanhos nas propriedades de meus tios e de meus pais, para não nos juntarmos na serra com os demais pastores. Um belo dia, fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade de meus pais, que fica ao fundo do dito monte, voltado ao nascente. Aí, pelo meio da manhã, começou a chover uma chuva miudinha, pouco mais que orvalho. Subimos a encosta do monte, seguidos das nossas ovelhinhas, em procura de um rochedo que nos servisse de abrigo. Foi então que, pela primeira vez, entramos nessa caverna abençoada. Aí passamos o dia, apesar de a chuva haver passado e de o sol se haver descoberto, lindo e claro. Continua a irmã Lúcia. Comemos a nossa merenda, rezamos o nosso terço. Terminada a nossa reza, começávamos a jogar as pedrinhas. Há alguns momentos havia que jogávamos e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminha para nós a tal figura, uma figura que a Lúcia e outras crianças tinham visto de uma forma indefinida, como um vulto enrolado num lençol, já em 1915. Então continua a descrever a irmã Lúcia. A Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto, nem eu lhes havia falado nela. À maneira que se aproximava, íamos divisando as feições. Um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente como se fora de cristal e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitámo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. E conta a irmã Lúcia que a atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentíamos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera, que só muito lentamente foi desaparecendo. Então, esta primeira aparição do anjo é descrita assim, como envolta numa atmosfera sobrenatural. O anjo é este mediador que surge como figura celestial, branco, jovem, cristalino, belo, sinal da beleza de Deus, da sua santidade. A figura do anjo lembra-nos, portanto, a nossa dimensão batismal. Pelo batismo, é como se também fôssemos introduzidos nesta atmosfera sobrenatural, onde Deus se revela a nós como o Pai, que nos ama e que nos torna brancos, puros, sem mancha de pecado. Pela fé, no batismo, tornamo-nos filhos no Filho que é Jesus. Aquela louca do cabeço que a Lúcia chama, e penso que isto é muito bonito,
Chama-se a Caverna Abençoada, onde depois das aparições eles gostavam de voltar muitas vezes. Aquela caverna abençoada talvez nos possa lembrar a nossa pia batismal, onde podemos voltar muitas vezes pela vida da graça dos sacramentos. Pelo batismo, Deus agarra-nos pelo coração, fala-nos como filhos e dá-nos tudo o que precisamos para a nossa salvação. E assim começa também a mensagem de Fátima, como esta visita de Deus através do anjo e depois de Nossa Senhora, para nos relembrar esta nossa dimensão batismal, ou seja, para chegar até nós a partir do coração, como um pai que vem em busca do filho. Em Fátima não temos uma mera abordagem teológica ou intelectual ou doutrinal da fé. Também não é uma imposição de um ser superior que vem forçar a sua vontade ou a sua presença, não. Trata-se de um encontro pessoal e amoroso com aquilo que cada um é no mais íntimo, no coração. A Lúcia descreve que a presença de Deus era sentida como intensa e íntima, ou seja, no coração. Para chegarmos a compreender esta mensagem, temos de ser também agarrados desta maneira, pelo coração. O anjo mergulha os pastorinhos no sobrenatural, na experiência sublime do amor de Deus, reacendendo a chama da fé dada no batismo, para que eles entrassem mais profundamente nessa relação com Deus. Na verdade, Deus quer sempre chegar até nós a partir de uma relação pessoal alicerçada no coração, relação de pai e filho. José Frazão dizia-nos que a fé vive de afeto e por isso Deus encarna e assume a nossa história, a nossa condição e nos enche deste afeto. Hoje talvez tenhamos muito esta tentação ou o perigo de construirmos uma relação com Deus ascética, arrumadinha, sem alergénios. Isto é, sem sujarmos as mãos, sem grande envolvimento. Não gostamos quando Deus invade o nosso espaço, certos âmbitos, certas áreas. Queremos controlar aonde e de que forma nos relacionamos com este Deus. Escolho o que me apetece, quando me apetece. Missa ao domingo? Talvez sim, talvez não. Confissão? Talvez sim, talvez não. Mas Deus tem outra lógica. Ele rompe os nossos planos, os nossos esquemas muito bem montados. Abana as nossas certezas, toca o nosso coração. Pede de nós algo mais, como qualquer relação de amor. Então este anjo convida-nos hoje a todos a deixarmos-nos encantar, atrair pela brancura, pela transparência que nos fala de Deus e a arriscarmos viver a vida da graça, da beleza, da vida, dos sacramentos. Que a vida da graça, coerente com as promessas batismais, ajudada pelos sacramentos, pela comunidade que é a Igreja, que esta vida assim seja escolhida por cada um, renunciando à vida de pecado, de superficialidade ou de desânimo. Ainda sobre esta aparição, esta primeira aparição do anjo, contava-nos a irmã Lúcia. Quando falávamos no anjo, não sei o que sentíamos. A Jacinta dizia, não sei o que sinto, já não posso falar, nem cantar, nem brincar, não tenho força para nada. Eu também não, respondeu Francisco, mas que importa? O anjo é mais bonito que tudo isso, pensemos nele. Depois da aparição, já não podem falar, nem brincar, nem cantar. Se por um lado vemos aqui a força do tremendo de Deus, que parece deixá-los sem forças físicas, por outro lado, permitam-me usar aqui estas expressões como metáfora do que aconteceu espiritualmente com os pastorinhos. A impressão que nos dá é que se inicia ali, com aquele anjo, uma nova linguagem para os pastorinhos. Já não podem falar meramente com a linguagem terrena deste mundo. Entraram numa outra forma de comunicação. Mas que importa, dizia o Francisco. Trata-se de uma linguagem muito mais bonita. É a linguagem teologal da fé, da esperança, da caridade.
De facto, as virtudes teologais são aquelas que nos permitem dialogar com Deus. Logo nesta primeira aparição, o anjo da paz vem falar deste Deus que é tremendo e fascinante e ensina a responder a Deus pelas virtudes teologais, como se pode ver pela oração ensinada. Meu Deus, eu creio, fé, adoro, espero, esperança e amo-vos, caridade. A oração ensinada pelo anjo contém este ensinamento, este mistério das virtudes teologais. É como se o anjo dissesse: com Deus, falem com esta linguagem. Diz-nos o Catecismo da Igreja Católica que, pela revelação, Deus fala aos homens e os convida à comunhão com Ele. E diz depois que a resposta adequada a este convite é a fé. A fé é, antes de mais, essa adesão pessoal do homem a Deus e o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. A fé é simultaneamente uma graça e um ato humano. É-nos dada, mas temos de aderir a ela voluntariamente. Os pastorinhos, ao professarem a sua fé neste Deus que os visita, purificam a sua imagem de Deus. Deus não é um ser distante, superior, que só intervém quando quer. Também não é um pai demasiado moralista, que quer controlar todos os nossos passos. Mas também não é um Deus abstrato, sem carne. O anjo ensina a contemplar o rosto de Deus, que não é um rosto feito de acordo com as nossas conveniências ou a nossa visão do mundo, mas é um Deus trinitário e eucarístico. A fé neste Deus vai crescendo no coração dos pastorinhos, até que nas aparições de Nossa Senhora puderam dar o seu sim incondicional a Deus. Mas Fátima ensina-nos como podemos ainda esperar neste vale de lágrimas, pois, tal como refere a irmã Ângela de Fátima Coelho no seu livro Dentro da Luz, a mensagem que nestas aparições do anjo está apenas a começar é uma mensagem de paz, mesmo se vivemos num mundo rodeado de guerras e mesmo se temos guerra no nosso interior. Em Fátima encontramos este apelo à esperança sem medida, pois já fomos salvos em Jesus. Na vida dos pastorinhos vemos também como a virtude da caridade se tornou neles como uma fonte que jorra para a eternidade. O amor que desenvolveram a Deus, ao ponto de dizerem: gosto tanto de Deus. Incrível esta expressão daquelas crianças: gosto tanto de Deus. E este amor era complementado com o amor ao próximo, que os levou a dar a vida para que muitos se salvassem. Então, nesta primeira aparição do anjo, aparece traçado o rumo de todas as aparições. Como dizia o cardeal Ratzinger, citando a irmã Lúcia num dos colóquios que teve com ela, parecia cada vez mais claramente que o objetivo de todas as aparições era fazer crescer sempre mais na fé, na esperança e na caridade. Então, num último ponto, gostaria de dizer que ainda nesta primeira aparição vemos o anjo ajoelhar-se e a curvar a fronte até ao chão e a ensinar aos pastorinhos uma oração. E vemos os pastorinhos, levados por um movimento sobrenatural, a imitarem este anjo e a repetirem o que ele dizia. O gesto do anjo é o gesto da adoração. Mas também na própria oração ensinada, ele insere entre as virtudes teologais de que falamos o elemento da adoração. Creio, adoro-vos, espero e amo-vos. Às vezes, nas nossas relações, dizemos que a primeira impressão conta muito. Se vamos para uma entrevista de emprego, vamos bem arranjados, se vamos ter um momento de palco, de destaque, procuramos defender os nossos principais valores ou ideias logo desde o início, para deixarmos uma boa impressão. Ora, o anjo deixa desde logo bem evidente quem é o protagonista. O centro de tudo o que vai acontecer está logo ali, na primeira aparição. É Deus. É Ele que devemos adorar e só a Ele. A adoração é, portanto, o gesto característico deste anjo, que nos conduz a esta atitude fundamental da vida,
Diz um autor que se não pudermos entrar no coração de Deus pela porta da adoração, jamais saberemos quem é Deus e quem somos nós. Adorar a Deus implica colocarmos-nos no lugar humilde de criaturas e, simultaneamente, reconhecermos a graça imensa que Deus nos dá de lhe correspondermos no amor. E por isso só assim saberemos quem somos e quem é Deus, na medida em que o adorarmos. O anjo vem, de facto, a ensinar a colocar Deus no centro da vida, a dar sentido a tudo. A colocar Deus no lugar de Deus e não qualquer outra coisa. E este é o primeiro convite de Fátima, Deus no centro, como também é o primeiro mandamento. E assim, também o anjo leva-os, aos pastorinhos, a saborear Deus como o mais belo da existência humana, como dizia Bento XVI. É que se não adorarmos a Deus, é inevitável, acabaremos por adorar outros deuses que nos escravizam. O dinheiro, o prazer, o bem-estar, o facilitismo, a fama, a nós mesmos. A adoração é uma questão de vida ou de morte, de liberdade ou de escravidão. Pela adoração, podemos escolher não nos deixarmos levar pelo nosso instinto, por vezes pode ser animalesco, de poder, pela lógica do mais forte. Se Deus está no centro, então não aceito desprezar ou esmagar nada nem ninguém para eu vencer ou ficar bem a todo custo. Portanto, a adoração é esta atitude que nos liberta deste instinto, às vezes escravizante, do poder ou de outros deuses. Mas também é a atitude que nos educa para a intimidade com Deus, porque na adoração procuramos vê-lo como Ele é e Ele deixa-se ver por nós. Diz o teólogo Pedro Valinho que a adoração não é um curvar-se exteriormente ante uma transcendência que esmaga, mas é um concurvar-se interiormente pelo Espírito Santo que procura inspirar as nossas motivações. É um curvar-me comovido ante um Deus amor, que antes disso se curvou ante mim. Portanto, não se trata de me subjugar diante de um Deus exterior, longínquo, distante, mas de aprender com Deus a curvar-me, a dar a vida, em ordem a algo melhor e maior, que é Deus e o seu reino. O anjo não obriga os pastorinhos a prostrarem-se, mas eles são levados por um impulso sobrenatural. É quase como se o próprio corpo fosse apenas uma extensão do espírito, que diante de Deus quer curvar-se, quer adorar, pois é o gesto que faz sentido, que diz o que vai na alma. Senhor, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de vós. Então, que diante desta primeira aparição do anjo, sejamos também conduzidos, que este anjo nos leve a desejar permanecer dentro da luz da graça batismal, que nos recordemos, não pela memória intelectual, mas pela memória do coração, deste momento em que nos tornamos filhos de Deus e desejemos permanecer nessa graça batismal, pela ajuda dos sacramentos, da comunidade que é a Igreja, pela vida coerente com os valores do Evangelho que procuramos seguir. Que este anjo nos ajude a percebermos isto, que somos filhos muito amados e, portanto, a querer responder na fé, na esperança, na caridade. Que o anjo nos leve também por este impulso sobrenatural, ou seja, por este Espírito que nos habita, a deixar-nos mover por este Espírito, a adorar o Senhor que nos criou, que nos amou, que nos resgatou. Que contemplando este anjo, contemplemos a beleza de Deus e que nos deixemos atrair por esta beleza. É isto que acontece na vida dos pastorinhos. São atraídos pela beleza de Deus que se reflete também na brancura, na transparência daquele anjo.
Nas próximas catequeses continuaremos a seguir, passo a passo, as várias aparições e que assim também percorramos o percurso dos pastorinhos que entre 1916 e 1917 aprenderam a viver mergulhados nesta luz que é Deus, deixando-se mover por este impulso sobrenatural. Agora aguardemos em silêncio a vinda do Senhor, que estará conosco na Eucaristia e em contexto de adoração eucarística. Como disse, faremos a nossa meditação, os nossos 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, como ela pediu, reparando o seu coração imaculado e assim também a unirmos-nos a ela e ao Senhor. Permaneçamos em oração, nos diferentes espaços onde possam estar neste momento nas vossas casas. Deixemos que o Senhor entre na nossa casa, pela porta do nosso coração e do nosso pensamento. Foquemos a nossa atenção toda nele, através do coração imaculado de Maria. Guardamos assim, nos minutos de silêncio, preparando o nosso coração e talvez até os nossos espaços, para receber o Senhor na Eucaristia e fazermos companhia a Ele e a Nossa Senhora. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da Anunciação, o primeiro mistério gozoso. Do Evangelho segundo São Lucas. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês. Ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Líamos no texto que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. Gostaria de começar a nossa meditação de hoje falando de duas das personagens que aparecem mencionadas neste relato da Anunciação: o anjo Gabriel e José. O anjo Gabriel é aquele que vem trazer a boa nova, a boa notícia da salvação. É o enviado de Deus que nos fala de como hoje continuamos a receber esta boa notícia de que Deus se fez homem, de que está entre nós e nos traz a salvação. Deus serve-se destes mensageiros para se revelar
e através deles assegura-nos a sua presença e envolve-nos na sua luz e na sua graça. Aquele encontro com o anjo mudou a vida da Virgem de Nazaré para sempre. Este entrelaçar da terra com o céu deu-se de forma radicalmente nova, decisiva e para sempre na encarnação do Verbo. Este mistério convida-nos a tomarmos consciência de que nesta vida podemos também contar com a presença dos anjos, que hoje continuam a entrelaçar a nossa vida nesta terra com as realidades do céu. E estes anjos que nos guardam, guiam para a verdade, para a beleza, para a bondade. Deus acompanha-nos também assim, através dos seus anjos. Em Fátima, os anjos estão muito presentes. O anjo de Portugal introduz no amor de Deus, ensina a rezar, a adorar a Deus, traz aos pastorinhos essa experiência do céu. Na nossa vida, para além dos anjos, certamente que se pensarmos em toda a nossa história, encontraremos muitas pessoas que também foram mediadores, que também nos ensinaram a rezar, que também nos atraíram para a verdade, para a beleza, para a bondade. Mas neste relato da Anunciação temos também a figura de São José, que surge como o guardião de Maria e do menino. São José também faz parte dessas mediações humanas de que Deus se serve para realizar os seus planos de salvação. São José é o pai que conhece o seu lugar nesta história, um lugar tão discreto e tão importante, o papel de guardar com a própria vida aquele que vinha para dar a vida por nós. Este próximo ano de 2021, o Papa Francisco convocou como Ano de São José, lembrando-o como guardião universal da Igreja. Aprendamos de São José a arte de sabermos ocupar o nosso lugar na história e na vida dos outros, com humildade, e de permanecermos atentos à voz de Deus que nos fala através da Igreja, da Sagrada Escritura, também através dos outros, dos acontecimentos da vida e de tantas outras maneiras. O Papa Francisco dizia que José é aquele que, confiante no Senhor, acolhe na sua vida os acontecimentos que não compreende, com um protagonismo corajoso e forte, que deriva da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Sejamos também como ele, acolhedores do que Deus nos enviar, com a fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Confiemo-nos a São José, para que guarde em nós a presença da Mãe e do Menino Jesus. Então, diante de Jesus Eucarístico, pensemos: como é que tenho sido visitado por Deus? Que mediações dele é que vou reconhecendo na minha vida? Como acolho estas mediações? Como as reconheço e agradeço?
contemplando Jesus na Eucaristia, no silêncio do nosso coração, repitamos para Ele esta ideia: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a encontrar-te nas tuas mediações. Jesus, que São José te guarde dentro de mim. O texto de São Lucas dizia: disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. A Virgem Maria é a primeira receptora da Boa Nova que se faz carne na sua carne. A Boa Nova da encarnação não poderia realizar-se no abstrato a uma entidade coletiva generalizada, mas trata-se de algo pessoal e simultaneamente universal. Dirige-se à Virgem Maria em particular e a todo o povo em geral. Ela, arca da nova aliança, tabernáculo do Deus conosco, traz no seu ventre um menino que esconde em si a maior força na máxima fragilidade. O nome que Maria dará ao seu filho pequenino esconde todo o projeto de Deus. Jesus significa Deus salva. Deus salva, irrompendo na vida de uma frágil menina de Nazaré, fazendo-se menino vulnerável, necessitado de todos os cuidados. Aqui dá-se início ao abaixamento de Deus que seria total na cruz. Esta é a loucura de Deus aos olhos dos homens. Um Deus que salva a partir da fragilidade e da pequenez. Na nossa fraqueza pode manifestar-se a força de Deus. E este mistério vemo-lo também aqui em Fátima, na vida das 3 crianças pastores de uma pobre aldeia de Portugal. A irmã Lúcia, ao iniciar as suas primeiras memórias, escrevia assim ao bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva: sei que Vossa Excelência Reverendíssima não espera de mim um escrito capaz, pois conhece a minha incapacidade e insuficiência. A verdade é que foi através desse escrito da Lúcia, que se achava incapaz e insuficiente, que a mensagem de Fátima começou a ser divulgada e conhecida a nível mundial. E se olharmos para os santos Francisco e Jacinta, vemos como nas suas vidas curtas, sem grandes sucessos ou conquistas ao jeito deste mundo, manifestam tanto do amor de Deus pela humanidade. Neles e através deles, quantas graças não vieram a este nosso mundo. Através da santidade da Virgem Maria, que acolheu de coração humilde todo o desígnio de Deus sobre ela, Jesus veio a este mundo. De facto, apenas se formos fiéis ao Senhor, poderemos algum dia saber o que Deus faz com a nossa vida e a nossa fidelidade, que frutos gera a partir da vida que lhe confiamos. Se não o ouvirmos, se não nos deixarmos conduzir por Ele, nunca saberemos o que Ele poderia ter feito em nós ou através de nós.
no silêncio do nosso coração, contemplando Jesus, pensemos. Recordo momentos em que me senti insuficiente ou incapaz de algo? Será que esses pensamentos ou sentimentos me impediram de fazer alguma coisa? Como me vejo hoje? Reconheço a minha fragilidade com serenidade. Confio que Deus pode atuar em mim e alegro-me com isso. Confiamos ao Senhor todos os nossos pensamentos negativos, todos estes sentimentos de que somos incapazes ou insuficientes, tudo isto que às vezes nos tira força e ânimo para o seguir. Digamos-lhe que com Ele sabemos que somos capazes do que quer que seja que Ele coloque na nossa vida. Digamos a Jesus no nosso coração: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Jesus, em ti temos a força para viver plenamente. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. A resposta de Maria é aquele assentimento livre da vontade que permite que Deus nos visite, sem ser um intruso. Ele nunca se impõe, mas surge como aquele que bate à porta
e se lhe abrirmos, entrará na nossa casa. Mas a resposta da Virgem Maria não é um mero sim, dito a medo ou a contragosto. Maria não diz sim porque tem que ser, mas tem uma resposta bem mais profunda e generosa. Eis a serva do Senhor. A sua identidade é marcada por este sim. A sua obediência à vontade de Deus não é só algo que ela faz na vida, algo que ela faz, mas ela torna-se a mulher do sim. O nosso sim a Deus começa no momento do nosso batismo, onde recebemos essa marca que imprime caráter, isto é, que passa a fazer parte da nossa identidade, de quem somos. Maria ensina-nos a reavivarmos o nosso sim à vontade de Deus e a sermos sempre coerentes com esse sim, ainda que isso possa implicar sofrimento ou dificuldades. Nos nãos que dizemos a Deus, através do nosso pecado ou negligência, do nosso desânimo ou falta de confiança, ou ainda mais através do nosso desamor, nos nossos nãos estamos a trair a nossa própria identidade de filhos de Deus, criados para o chegar a conhecer, ser amados por Ele e amá-lo. Mas a resposta de Maria revela-nos também essa imensa confiança em Deus, quando diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. A palavra que ela tinha ouvido, sabemos que não a tinha percebido completamente, pois inquiria de si acerca do seu significado. Mas mesmo sem a perceber, está disposta a que nela se faça segundo essa vontade. Por vezes também não compreendemos o que Deus está a fazer na nossa vida. Algumas coisas podem mesmo parecer totalmente incompreensíveis. Algumas coisas, como o mal e o sofrimento, podem atingir-nos. Mas com a Virgem de Nazaré aprendemos a confiança que ultrapassa a barreira da nossa racionalidade tão limitada ou dos nossos sentimentos tão voláteis. Nos momentos de silêncio, pensemos: em que momentos da minha vida sinto que disse sim à vontade de Deus? Recordo decisões ou situações em que senti que não procurei os interesses de Deus, mas os meus interesses? No momento de silêncio, posso pedir perdão ao Senhor que está aqui de forma real na Eucaristia. Posso também agradecer os momentos em que me conduziu para o melhor de mim. Nestes minutos de silêncio, entreguemos e peçamos a Nossa Senhora por todas as nossas preocupações e rezemos também pela Igreja, pelo Santo Padre, pelas nossas comunidades paroquiais, pelas nossas famílias, pelos nossos locais de trabalho.
Digamos a Jesus interiormente: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, envia sobre nós o teu Espírito. Jesus, conduz-nos a um sim como o de tua mãe. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui, prestet fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti amut roque, comparsit laudatio. Amen. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia.
batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, Então, um santo ano de 2021 para todos e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Cantai hinos a Deus, cantai. Cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo.